Nosso texto de hoje está na primeira carta de João, capítulo 4, 1 a 6. Ele já havia falado desse assunto também no capítulo 2, ali do versículos 18 até o 27. Talvez se possa fazer a leitura depois de todos os textos. Mas eu farei a leitura de 1 João 4, 1 a 6, na versão bíblica conhecida como Nova Almeida Atualizada. O título da meditação é Espírito de Natal ou do Anticristo? Olha a pergunta. Espírito de Natal ou do Anticristo? E o texto diz assim: Amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído mundo afora. Olha, está dizendo, nem todo espírito vem de Deus. Nisto vocês reconhecem o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do Anticristo, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria e que agora já está no mundo. Olha a afirmação de João. Aí ele faz um apelo. Filhinhos, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas, porque aquele que está em vocês, o Espírito de Deus, é maior do que aquele que está no mundo, o espírito do Anticristo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Ele está falando dos falsos profetas da sua época. Nós somos de Deus, o apóstolo João e os seus companheiros de trabalho. Quem conhece a Deus nos ouve, quem não é de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Que palavras fortes. Meus amigos, quando o Natal se aproxima, é bastante comum, ao percebermos aí o clima de festa e comunhão reinante, declararmos que o espírito de Natal está influenciando o agir da maioria das pessoas. O espírito de Natal está no ar. Contudo, o texto da meditação de hoje nos alerta a não darmos crédito a qualquer espírito. Antes disso, nos chama para provarmos os espíritos para ver se, de fato, tem a sua origem em Deus ou no próprio Anticristo, como está ali no versículo 3, que nós já lemos. João escreveu primeiramente para as igrejas de sua época, dando um alerta geral contra os falsos profetas daquele tempo, chamando a atenção, em especial, em relação ao grupo de mestres gnósticos da época, né, que ensinavam que Deus, o Cristo é Deus, né? Que Deus não podia se fazer carne, ou seja, Deus não podia ter vindo ao mundo na forma humana. Esta era a heresia. Então João combateu aquela heresia, orientando os cristãos a provarem os espíritos, pois nem todos os espíritos vêm de Deus. Segundo a orientação de João, aquele que confessa que Jesus Cristo vem em carne é de Deus. Ou seja, aquele que confessa que Jesus Cristo, Deus se fez homem. Né? Mas aquele que não confessa isto, além de não ser de Deus, está seguindo o espírito do Anticristo. Confessar, neste caso, é a tradução aí do termo grego homologel, que deu origem à palavra portuguesa homologar. Então, tem o sentido de testificar, professar. Não é confessar um pecado, nesse caso aqui, né? Mas é de testificar, professar, testemunhar que crê, aceita e concorda com a afirmação. No caso, que Jesus Cristo se tornou homem. É o que o texto está dizendo. É isto que deve ser comemorado no Natal. Deus se fazendo homem. Assim, quando observamos as comemorações natalícias atuais, muitas delas comemorando um Natal até mesmo sem Jesus,
o que parece ser tão absurdo quanto celebrar qualquer aniversário sem a presença do aniversariante, naturalmente vem à nossa mente uma pergunta muito importante. É o espírito do Natal, aquele que procede da presença de Deus em nossas vidas, ou o espírito do anticristo, que inspira estas comemorações? Qual deles? A resposta já foi apresentada aqui por João, ainda que em outro contexto. Se as festas estão voltadas apenas para as pessoas, presentes, comércio em geral, festa pelo prazer, pela festa, mas evitando a proclamação do impressionante fato da vinda de Deus em forma humana para habitar conosco. Essas comemorações, por mais sofisticadas e belas que sejam, não procedem de Deus. Ao contrário, são inspiradas por aquele e aqueles que são contra o Cristo e procuram esconder a grande verdade do Natal. Deus se fez homem. O espírito do anticristo leva ao não reconhecimento da encarnação do Cristo.